Ó, a ideia desse bate-papo aqui, então, a gente começar é saber um pouquinho das fábricas aí no Brasil, como é que os fornecedores da cadeia de pré-fabricados, como é que eles estão lidando com esse momento, né? De quarentena, de reclusão social. Então, a gente vai fazer ao longo desses dias aí o mesmo bate-papo com algumas pessoas do segmento. A ideia é fazer um bate-papo com as pessoas aí, tanto fornecedores da cadeia, quanto algumas pessoas de fábrica, né? Alguns que participem. Então, se eu estou vendo aí, tá aí o Diogo, o Gustavo. Se vocês quiserem manifestar, pode falar que eu chamo vocês na conversa aí, a gente bate um papo aí só para entender como é que vocês estão lidando aí com esse momento, beleza? A ideia mesmo é a gente entender como é que esse cenário tá funcionando, né? No Brasil mesmo. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Vamos Tudo lá. bem? Oi, Alex, como é que vai? Tranquilo? Em paz, Conseguiu graças a aí Deus. resolver os problemas técnicos? Rapaz, é que assim, nesses tempos de videoconferência, é, mas hoje é a quinta ferramenta diferente de videoconferência que eu uso. Então, pô, mais uma aí. Tá sempre aprendendo. Tudo bem? Tarde, nunca é tarde. Beleza, cara? Tranquilo? Tudo jóia. Tô ouvindo bem, sim. Então tá bom, legal. Então, Alex, eu já conversei com o pessoal aí, já introduzi um pouquinho do assunto. Então, Tá bom. a ideia mesmo é a gente bater um papo para saber como é que está se comportando aí a cadeia de pré-fabricados durante esse momento. Uhum. E aí eu ia te pedir primeiro para se apresentar, né? Falar onde é, quem é você, onde é que por onde você já passou aí nesse Brasil e é isso aí, panda brasa aí, fica à vontade. Beleza. Boa noite a todos. Sou um profissional do pré-fabricado, não tive outra. Nasci depois de formado nesse mercado, passei por algumas empresas conhecidas, comecei minha carreira na Munte, hoje extinta, né? Depois fiquei quase uma década na Sudeste, fiquei um tempo bastante grande também na Leonardo, e esse ano eu assumi as operações da Protendit, né? Uma empresa bastante tradicional aí do setor. E estou passando por um momento desafiador, né? São momentos que não importa quanto de experiência você tem ou quanto de conhecimento você tem, não tem jeito, você não sabe como lidar. É algo único, né? E acho que todo mundo que está nesse país ou nesse mundo deve estar com dificuldades como as minhas, né? Normal. Ô Alex, lá na Protendit, lá, como é quais medidas vocês adotaram aí? O que vocês estão lidando aí durante esses dias, né? Quando é que começou É, isso lá? Protendit é é, Guarulhos e São José do Rio Preto, né? Então, Nós temos três unidades, tem uma unidade em Guarulhos, tem uma unidade em São José do Rio Preto e uma unidade em Potirendaba, que é uma cidade próxima a São José do Rio Preto, né? legal. A nossa atuação mais forte frente a essa crise começou na segunda-feira passada. É, é, eu diria que, num primeiro momento, nosso objetivo maior foi resguardar os nossos colaboradores, né? A gente tomou uma série de medidas, inicialmente de higiene, né? Ampliação das ações de higiene, do número de limpezas. Nós dispensamos os nossos colaboradores de risco, né? As pessoas acima de 60 anos e casos pontuais com diabetes, hipertensão, a gente está avaliando caso a caso. A gente aumentou a presença dos nossos técnicos de segurança e médicos no trabalho, no acompanhamento dos funcionários, né? Para que a qualquer menor sinal de algum tipo de sintoma a pessoa fosse avaliada. Toda a equipe ou todo colaborador que pudesse trabalhar de home office está em home office. Eu estou desde quarta-feira passada e várias outras áreas, engenharia, controladoria, financeiro, contabilidade, tudo que é possível a gente botou em casa, né? O pessoal de TI trabalhou bastante, porque
Você precisa criar acessos VPN para quem precisa da rede, você precisa disponibilizar o próprio equipamento para quem usa um software muito especial, fazer aquele trâmite de licenças para softwares especialistas. Então, num primeiro momento, a gente atuou fortemente com nossos colaboradores e nossas pessoas, né? E à medida que a crise foi se amplificando, né? E ela foi afetando outras áreas do mercado, principalmente cadeia de suprimentos, né? E serviços, a gente foi reagindo na medida do possível. Então, por exemplo, lá em São José do Rio Preto, que é Hoje são quantos uma funcionários, área... Alex, lá na Protendit? Hoje, no grupo todo, a Mais ou gente menos. está com 750, 760 E profissionais, né? hoje a galera está em home office, o pessoal administrativo. Eu diria que certamente mais de 100 pessoas deve estar de home office hoje, né? Ok. E a gente está reagindo nos outros profissionais, né? Por exemplo, a região de São José do Rio Preto, que atende obras num raio mais distante e que nós precisamos enviar nossas equipes para ficar hospedadas, né? A gente está enfrentando uma série de dificuldades, né? Porque os hotéis estão fechados, outras opções como Airbnb está muito difícil você conseguir, refeição para os funcionários está bastante difícil. Hoje nós estamos com um problema sério de logística, né? Porque as transportadoras, muitos motoristas, ou seja, por dificuldade mesmo, porque o motorista ele vai para a estrada e se o caminhão quebra, ele não tem uma oficina aberta para ajudar no socorro, né? Ok. Então, a borracharia, postos de combustíveis fechados, então os motoristas não têm estrutura, como banheiro, esse tipo de coisa, né? A gente tá enfrentando bastante dificuldade, né? A gente ainda não parou com as nossas atividades, nossos clientes, que é o segundo ponto de grande cuidado nosso, né? Que a gente não afete nossos clientes. A gente não teve parada, né? Exceto obras maiores, né? Obras assim de canteiros muito grandes, da casa de centenas, milhares de pessoas. Obviamente que a equipe do pré-fabricado ela é bastante pequena, né? Reduzida, mas muitas vezes você é parte integrante de um projeto maior. Então, em algumas obras, de um número muito elevado de pessoas, essas sim pararam, né? Mas é um número muito pequeno frente à nossa carteira. Em geral, a grande maioria da nossa carteira não parou e a gente está tentando atender na medida do possível. Legal. Tem alguma situação que aconteceu, eu falo com relação à questão de clientes, que vocês já foram afetados com relação a orçamentos, contratos, alguma coisa assim? A gente já notou uma queda, né? A gente já notou uma queda significativa no número de orçamentos, natural. Imagina um empresário num momento como esse de instabilidade total, é absolutamente natural. Houve uma queda. Houve também pedidos de revisão de orçamento, de outras soluções, em que você nota que é um empresário estudando um pouco mais o projeto, querendo mais informação, querendo mais segurança na contratação, né? Então, é algo que a gente entende que tem que olhar com muita atenção, porque é algo que a gente vai enfrentar certamente. Certamente a gente vai enfrentar. Uma redução nas atividades Normal. comerciais. Hoje a maioria das suas obras estão concentradas aonde? Hoje? A unidade de São Paulo, o pré-fabricado, tradicionalmente, ele atende até um raio de 250 quilômetros, né? Em São Paulo isso se aplica muito bem, né? Em São José do Rio Preto, a gente atende raios um pouco maiores, porque a gente consegue atender Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Que são regiões em que não há tantos pré-fabricadores, ou não há outras empresas que dão esse tipo de solução, e em algumas regiões as construções também têm dificuldade de mão de obra. Então lá a gente atende até 400, 500 quilômetros em algumas situações. Tá. Vocês chegaram a enfrentar
alguma barreira em alguma cidade menor, que aconteceu alguns casos aqui em Minas, de algumas barreiras de entrada, a cidade não estava permitindo nem entrar. Teve algum caso de alguma obra desse jeito? Você teve algum relato desse? Hoje eu participei de uma reunião com a ABSIC, né, a Associação de Construções Industrializadas, participaram em torno de 20 pré-fabricadores dessa reunião online. E, assim, em São Paulo, a gente não teve este tipo de impacto. Eu diria que o estado que mais sofreu com isso foi Santa Catarina. O governador de Santa Catarina fechou o estado, né, trânsito, cidades, Paraná também, em alguns casos, Rio Grande do Sul, em que as empresas, pela polícia, foram impedidas de acessar os canteiros, né? Aqui em São Paulo, a gente não enfrentou isso. Foram mais dificuldades logísticas mesmo. Em algumas cidades, a gente teve muita dificuldade em fornecer refeições para os funcionários, né? Porque os restaurantes estão fechados, mas em uma cidade, a prefeitura decidiu bloquear a entrega também. Aí ficou muito difícil, né? O restaurante fechado e a entrega fechada. A gente teve que buscar uma outra cidade com 1 hora de distância para conseguir trazer refeição para os nossos funcionários. Mas não Questão de, houve bloqueio. Não houve bloqueio questão, até o momento. ok, questão de suprimento, vocês estão conseguindo receber cimento, areia, tá chegando normalmente. Por enquanto, sim, né? Os agregados miúdos e graúdos, em geral, nas empresas de pré-fabricado, eles vêm de mais perto, né? O cimento, que é um pouco mais distante, nós não tivemos problemas. Tivemos dificuldade com aço, né? Algumas bitolas, algumas tipologias de aço a gente traz do sul e por conta dos bloqueios a gente não recebeu. Não Como nós recebeu. tínhamos um certo estoque, a gente está continuando a produção, mas um pouco afetado. Aditivo, por causa da alta do dólar, alguma coisa assim, teve algum impacto? Vocês perceberam Por aí? enquanto não, né? Por enquanto não. Aí é uma opinião pessoal. Eu acredito que as empresas de aditivo também tinham seus estoques de matéria-prima e ainda não precisaram fazer nenhum tipo de reajuste ou repassar algum tipo de correção. Eu vou ver se eu consigo trazer alguém de aditivo aqui essa semana para a gente poder conversar, bater um papo disso, para ver o reflexo disso. Porque a maioria é importada, Sim, muitos sim. são importados, né? E a gente tentar entender um pouco como é que está esse reflexo. A gente está vivendo um momento meio socrático, né? Só sei que nada sei. E eu É, acho que em algum. Se a coisa continuar numa tendência de isolamento, certamente os impactos, principalmente na cadeia de suprimentos, para todos vão ser maiores, né? Vão ser bem grandes mesmo. uhum. Em São Paulo, a gente teve dificuldade em algumas obras também, obras que a gente atendia. A gente tem uma obra bastante grande no município de São Paulo, e alguns funcionários iam com transporte público. E aí eles tiveram dificuldade porque a redução, a mudanças, né? E num país continental como o Brasil, numa cidade do tamanho de São Paulo, esse tipo de informação não flui com muita velocidade, né? É. Então, gera transtorno, gera surpresa, você precisa reagir muito rápido e em alguns momentos a gente acaba, assim, sendo afetado, inevitável. Legal. Provavelmente vocês devem estar se reunindo constantemente aí, né? Diretoria, gerência e tal, tentando analisar esse cenário melhor. Vocês têm alguma projeção imaginada aí desse cenário para os próximos? Tem tido alguns Olha, insights aí? difícil dizer, Carlos, difícil dizer. Internamente na Protendit, a Protendit tem um conselho de administração, a gente tem se reunido dia sim, dia não, né? Se reunido formalmente, né? Mas assim, a comunicação ela é constante, constante. Com os outros pré-fabricadores, a gente alinhou hoje reuniões semanais via BSIC para tratar dos assuntos e de como a coisa está caminhando. Mas como a reação a essa crise ela tem sido muitas vezes de maneira isolada, um estado toma uma atitude, um município toma uma atitude, o impacto ele é imprevisível. E a gente no momento, a gente está reagindo conforme os problemas vêm surgindo, né? É o que a gente tem conseguido. Eu diria que qualquer
qualquer previsão ou qualquer exercício de planejamento nesse momento é sim futurologia. Não tem, não Pra gente tem, que não tem trabalha com garantia de nada. planejamento, né? Pra gente que trabalha com planejamento, Você já foi gerente de planejamento, eu também fui, e é desesperador. Você tem que não dá respirar pra fundo, saber. manter a calma, porque a mim não é o momento de planejar agora. É muito incerto, muito Entendi. incerto. Fica muito sem saber, né? Com certeza. Se Bom, a bom, gente vai Alex, olhar por uma é, ótica, se a gente vai olhar por uma ótica otimista, o pré-fabricado tem bastante oportunidade, porque certo, ele notadamente é um sistema construtivo que reage muito rápido, né? certo, Pode reduzir muito o tempo de investimento, a reação pode ser muito mais rápida. Então a gente tem certo. aí uma oportunidade positiva, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui que o Fabrício mandou aqui, perguntando se a crise está trazendo lição para o empresário do pré-fabricado. Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu acho que as crises elas são grandes potencializadoras de soluções. Isso foi assim no mundo inteiro, toda guerra foi assim. E ela vai trazer sim. Eu diria que ela pode trazer até uma mudança nas relações de trabalho. Por exemplo, São Paulo, que tem uma dificuldade logística grande, não sei se no retorno às atividades a gente não pode estender com mais frequência o home office para alguns funcionários. Tá, Isso pode melhorar a qualidade de vida deles, pode. A gente não tem notado até o momento queda no desempenho das pessoas, que era um receio que a gente tinha. Será que nossos colaboradores vão ter a disciplina, eles vão se adaptar bem? E por enquanto a gente não sofreu nada com isso, né? Está sendo algo então, interessante. Então eu acho que pode ser um aprendizado a respeito disso, né? top, legal. Alex, legal. Você tem alguma sugestão aí para alguma fábrica, de alguma coisa alguma medida que vocês estão adotando, que seria interessante as demais também adotarem? Algum insight que vocês tiveram lá que seria Alguns possível? É, todas as empresas com quem eu tenho falado, elas têm tomado medidas similares, né? Algo que eu acho muito positivo é que nós temos reduzido, neste momento, ao máximo a aglomeração de pessoas. Então, os horários de refeitório, fábricas e empresas que faziam horários de refeitório único, né, no mesmo momento, eu aconselho que você separe em intervalos, várias turmas menores, que as pessoas sentem com uma distância um pouco maior e a cada leva de refeitório haja uma limpeza, que é o que a gente está fazendo. A gente teve que tomar uma medida bastante impopular, mas a gente encerrou as rodas de baralho de dominó na hora do almoço. Nossa, O pessoal não nossa. gostou, foi polêmico, Ah, mas né, é necessário. Algumas a gente tem, principalmente na unidade de São Paulo, a gente tem umas salas de descanso, né? Com alguns colchonetes para as pessoas cochilarem. A gente, infelizmente, sim. vai fechar também para que as pessoas não fiquem aglomeradas. Reunião de sala cortada, treinamento em campo, reunião DDS em campo, aberto, em local com ventilação, né? Eu acho que é uma boa recomendação e é uma medida que não gasta, não custa dinheiro e pode resguardar bastante os colaboradores. Legal, Alex. Ué, cara, se não tiver esses cuidados, a gente só tende a postergar a situação, talvez, né? Na minha opinião. A Algumas coisas, gente, né? principalmente no meio político, a gente tem visto uma divergência de opiniões, né? Pessoas defendendo o isolamento total e pessoas defendendo que a gente dê continuidade, que a economia não pare, que o estrago da economia pode ser maior que isso. Eu acho que não é o momento da gente debater se isso é certo ou não, mas Claro. enquanto a gente tiver que dar continuidade nas atividades e se for o caso da gente retomar rapidamente, o principal é a gente estar atento. Qualquer mínimo sintoma, sinal, isola essa pessoa, bota ela em casa, vamos tomar cuidado com as pessoas. Graças a Deus, na Protendite, pelo menos, e nas outras empresas com quem eu tenho falado, até agora nas fábricas não há nenhum sintoma, não há nenhum infectado, nenhuma pessoa diagnosticada.
Então vamos ter bastante Seguir isso, né? cuidado e disciplina para que isso continue, né? Muito bom, muito bom. Olha, Alex, queria te agradecer então. Se tiver quiser dar uma mensagem final aí pro pessoal, mas te agradeço de pronto aí pelo bate-papo. A ideia mesmo é a gente continuar aí todo dia. Vou ver se eu consigo encontrar alguns outros profissionais aí do meio, tentar conversar um pouco mais com a cadeia, para entender o que está sendo aplicado, né? O que está sendo adotado, tá? Agradecer demais a sua participação aí nesse bate-papo de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. O que eu tenho falado para todo mundo na empresa é que, assim, vamos ter calma, né? Eu acho que histeria nesse momento não ajuda. Pensar em... A gente tem feito os mais diversos cenários. É um momento de muito trabalho, de muito estresse, mas o que a gente tem feito é desenhado o maior número possível de cenários, que como a gente não consegue ter uma previsão daquilo que está por vir, quanto mais opções, quanto mais cenários, quanto mais ideias, ou quanto mais estratégias as pessoas já pensarem e já desenharem, melhor vai ser a reação quando a gente tiver um pouco mais de certeza. Muito bom. E torcer para que todo mundo passe ileso desse momento. É isso aí. Beleza, Alex. Obrigado, cara. Boa noite para você aí. Obrigado a você. Obrigadão. Um grande abraço. Obrigadão. Forte Fico abraço. devendo Até aquele pão de mais. Tchau, queijo, tchau. viu? Fico devendo pão de queijo lá. O pão de queijo eu aceito, só a Belo Horizontina que a gente deixa para depois. Melhor Tá não. bom? Beleza. Um Valeu. abração, Grande tchau, abraço. tchau. Valeu. Tchau.